Sim, temos outro curso hoje, esse é o Novo Nascimento. E será um curso interessante. É incrível ter entendimento nessas coisas e é lindo. Normalmente as pessoas dizem que nasceram de novo, novo nascimento e tudo isso. Nós precisamos ter compreensão adequada em todas essas coisas. A propósito de introdução, quando falamos de novo nascimento, o que isso significa exatamente? Bem, o novo nascimento é simplesmente o processo pelo qual o espírito humano é renascido, regenerado, pelo Espírito Santo. Por meio da palavra, expressa no batismo nas águas. E alguns diriam e batismo nas águas. Por quê? Alguma escola de pensamento diz que o batismo nas águas faz parte disso. Bem, eles têm motivos para argumentar isso. Alguns dizem que é um físico. Expressão do que aconteceu. Porque Paulo escrevendo em Romanos 6 diz, nós somos sepultados com ela e ressuscitamos com ela no batismo. Então, uma vez que você está imerso, como se estivesse enterrado com Cristo e trouxesse uma nova vida, o que isso realmente significa? Então é mais ou menos uma expressão física da realidade que aconteceu. Bem, basicamente é isso que é o novo nascimento, um processo pelo qual o espírito humano renasce, regenerado pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus, expressa no batismo nas águas. Bem, os objetivos gerais deste curso. Número 1. Captar o significado da dádiva do novo nascimento. Número 2. Conhecer as implicações do novo nascimento. Número 3. Entender o propósito do novo nascimento. Número 4. Estabelecer como receber o novo nascimento. E número 5. Entender os efeitos do novo nascimento. Portanto, esses são os objetivos gerais básicos e tenho certeza de que você os captará à medida que avançamos em nosso estudo. Módulo 1. O conceito de novo nascimento. Nosso texto será João capítulo 3, 1 ao 7. Havia um homem dos fariseus, chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque faz estes milagres que aquele que faz, exceto que Deus esteja com ele. Jesus respondeu e disse-lhe em verdade te digo. Exceto um homem nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Agora, eu gostaria de dizer que o grego aqui, nascido de novo é na verdade nascido de cima. A palavra grega, anotem de cima de, um lugar mais alto, anotem. Ok, então deixe-me continuar. Nicodemos disse. Lhe disse, como pode um homem nascer, sendo velho, pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu em verdade,
A menos que o homem nasça da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu te disse, sim, deve nascer de novo. Sim, isso é poderoso, isso é poderoso. Ok. Então o novo nascimento é a única qualificação para o acesso ao reino de Deus. Na verdade, qualificação para acessar o reino de Deus. É o que o qualifica para ser admitido em o reino de Deus. Apenas entenda que Jesus disse: a menos que, exceto, versículo 3, exceto um homem, em verdade, eu digo a. Exceto um homem, em outras palavras, sem ele. Não há outro jeito. Veja, é aqui que as questões do cristianismo. As verdades do cristianismo atravessam, então, em conflito com todas as outras religiões. Alguns deles legais, alguns deles nobres, alguns deles perseguem os ideais de caráter nobre e desenvolvimento humano, mas é religião, é a tentativa do homem de encontrar Deus, e isso é bem diferente do que Jesus disse. E é aqui que as instituições são muito forte e sério. Algumas pessoas dizem que outros homens podem encontrar Deus de maneiras diferentes. Deus pode aceitar homens de lugares diferentes, desde que eles escolham. O ponto não está indo bem. O ponto é nascer de novo. Isso é muito crítico. Isso é muito crítico. É aqui que o cristianismo difere de todas as outras religiões. Todas as outras religiões estão tentando encontrar Deus e sua própria percepção de quem é Deus, o que Deus é, como, o que Deus requer para ter um relacionamento com os homens. E é por isso que o cristianismo é sério. Mas, em seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, observe que não está focando em você fazer algo ou não fazer, simplesmente disse, a menos que você nasça de novo, exceto sem nascer do alto, você não pode ver o reino e não pode entrar nele. Simples e curto. É simples, reto, é claro. Curiosamente, Jesus disse isso aos mestres da lei de seu próprio tempo, aos párocos, aos bispos, aos arcebispos e aos guardiões, ao papa de seu próprio tempo, ao sumo sacerdote. Disse-lhes, os fariseus, guardiões das Escrituras, dos oráculos e das alianças de Deus do Antigo Testamento. Jesus olhou fixamente para eles. A pessoa com quem Jesus estava falando era um rabino respeitado, estudioso, e Jesus olhou para ela diretamente em seus olhos e disse, a menos que você nasça de novo, exceto que você é. E o homem se assustou e ficou pasmo. Ele disse, como pode ser isso? Um homem velho. Ela estava apenas tentando descobrir, estou velho, como vou fazer isso? E isso revela a profundidade da ignorância das coisas de Deus. Você vê, às vezes, segurar a Bíblia não significa realmente entendê-la como Deus pretende que seja. Então Jesus diz que a única qualificação, o único ponto de acesso, o único caminho, não há outro caminho. Não importa quão santo você viveu, se você se tornou um Enoque, um celibatário, e então, mesmo morando nas montanhas e nunca viu uma mulher e nunca fez nada com ninguém e se isola, Jesus disse, a menos que você nasça de novo. Por quê? Bem, descobriremos enquanto discutimos, e você descobrirá o motivo pelo qual é sobre nascer de novo, não estar fazendo certo ou fazendo errado. O foco não está dando certo, o foco está nascendo de novo. É simples. Agora, isso é tão forte, exceto que você é. Você
Poderia ser frequentar a igreja como parte de uma herança familiar. Você nasceu cristão. Você também poderia curtir como uma rede social. Eu gosto dessas pessoas. Gosto. Você nasceu de novo. E até interessante em alguns lugares onde as pessoas vão à igreja e não são batizadas, e quando você realmente as envolve em uma discussão adequada, descobre que elas nem mesmo aceitaram verdadeiramente o processo de nascer de novo, que é aceitar Jesus em suas vidas. Esta é uma questão muito crítica. É uma questão muito crítica em nosso mundo hoje. Se um homem nasce de novo, ele não verá o reino. Exceto você nascido da água e do Espírito. Você não vai. Agora eu gostaria de dizer algo. Isso pode ajudar com o que eu disse anteriormente, que o batismo é uma expressão do que aconteceu. Mas o ponto aqui é que parece que ambos, o batismo e o que acontece com você quando você acredita, é como uma continuação do que aconteceu dentro de você. Uma extensão do que aconteceu para completar seu processo de nascer de novo. Mas a verdade é que o batismo é uma expressão física do que aconteceu. Mas eu acho que é melhor dizer, ou mais seguro dizer, que é uma extensão do que aconteceu lá dentro, porque vemos em Marcos 16, e disse: se você acredita, deixe-os ser batizados. Em Mateus 20, quantos, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, não estou tratando do batismo, mas Jesus nos deu o que podemos chamar de o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não nos nomes, está no nome. Tudo bem. Então, vamos entrar nisso e ver o que há para nós. Então, gostaríamos de olhar nesta unidade, queremos olhar para o significado deste novo nascimento e queremos fazer uma radiografia, decompô-lo de tal maneira que você entenderá e apreciará a verdade e poderá se relacionar com ela e se comunicar com isto. Para comunicar o mesmo, se você quiser compartilhá-lo com outra pessoa. Tudo bem, então primeiro vamos dar uma olhada nisso. A palavra grega, agora, estamos olhando para o significado do novo nascimento. A palavra grega para o novo nascimento é paligênese, e se encontra em Tito 3, 5 a 6. Veja o que ele diz: não por obras de justiça, que temos feito, mas de acordo com seu misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Você vê que, a lavagem que tem a ver com água. E também Efésios fala sobre a lavagem pela palavra de Deus e a renovação, regeneração do Espírito Santo, lavagem de regeneração. Essa palavra regeneração é paligênese, aqui na verdade está começando novo nascimento. A palavra é paligênesia. Novo nascimento, reprodução, renovação, recriação, regeneração. A produção de uma nova vida. Você ainda está aí? Strong tem isso como renascimento, espiritualismo, estado ou ato. Você está comigo? Regeneração. Lazer. Que é mais do que Paulo falou em 2 Coríntios 5 e 17. Ok, então, o novo nascimento. Quando falamos de novo nascimento, estamos lidando com palingenesia. A palavra grega ter, e palingenesia também fala sobre a renovação do Espírito Santo. Ele disse a palavra. A renovação, renovação, mudança completa para melhor. Mudança completa para melhor. Então você tem a palavra. Aí, anarquia na gnosis. Portanto, temos palingenesia e anarquia na gnosis. Ok, recriação, regeneração. Eu gostaria de quebrar isso para você. Você vê, mesmo. Para entender o novo nascimento, Jesus é um grande mestre.
Ele meio que usa as coisas que entendemos, as coisas naturais, para nos dar uma visão das coisas espirituais e sobrenaturais. Isso é incrível da parte de Jesus, um grande professor, muito maravilhoso. Não adianta científico para um povo que não entenderia o que você está dizendo. Ele não estava falando sobre ciências e cálculos galácticos. Ele acabou de usar algo simples que eles possam entender e usar para ilustrar pontos espirituais. Mais uma vez, isso atesta o fato de que a questão das coisas espirituais geralmente são paralelos. Então, de um natural, você pode começar a entender o sobrenatural. Tudo bem, então sempre há esse espelhamento de princípio paralelo. O outro porque, no verdadeiro sentido, o mundo físico é um reflexo do mundo sobrenatural. Então o que acontece aqui é que ele usou a coisa natural do nascimento. Ok. Parte do nosso nascimento natural, dando à luz como as pessoas darão à luz naturalmente. Você entende? E então usá-lo para dar uma visão do novo mundo. Você está comigo? Renascimento. Ok, então o ponto importante aqui é o renascimento porque você nasceram pela primeira vez. Então o mundo rio prefixo significa que é um então certo, você tem que renascer. Tudo bem, então isso lhe dá a compreensão de que nós damos a luz aqui é da mesma forma que você vai nascer naquele mundo, no reino de Deus. Então é uma espécie de comparação. Este outro para este. Ok, o espiritual para o físico. O ponto aqui você vê é que quando você não nasce aqui você não nasce se você nascer aqui, uma criança que nasceu hoje, apenas passou a existir desta vez. É ECA. É fresco. Você está comigo e com seu próprio DNA fisicamente único. Impressões e todos os tipos de coisas. Apenas um bebê novo. Você está comigo? Portanto, o mesmo se aplica a outra maneira que Jesus acabou de nos dizer. Então isso é importante, é uma verdade paralela. Ela está usando este para nós dizer que, exceto que você nasceu, exceto o que acontece do jeito que acontece aqui, para outro lado e então você não tem acesso ao reino. Bem, há outro pensamento que eu gostaria que você receber ali mesmo. Isso é de grande importância. Eu poderia lidar com isso mais adiante. Mas como eu disse antes, Jesus afirmou claramente que não é, pode. Nunca seja por você fazer coisas. É o que? Rebote, renascimento. Você nasceu de novo, você nasceu de novo. Você está aí comigo? Não é rebranding, não é recondicionado agora, não é isso. Não é uma marca, não é reformando, não é repintando. Tipo quando falam em inovação, a ideia não é como uma casa que tem uns problemas agora você quebra aqui, quebra aqui e depois juntar aqui, colocar pedra aqui, repintar e muito mais. Torná-lo como um novo. Não, não é isso que Deus está dizendo. Ele disse, você vai nascer uma nova. Eles não são os mesmos e isso está enraizado na compreensão do que significa justiça e pecado. Até as pessoas entendem o que significa pecado e o que significa justiça. Eles estarão lutando sobre a explicação desta questão do renascimento porque não é rebranding, não é reformar, não é como pintar você com uma tinta nova e isso é o que o Jesus chamou de whitewash seu pudim. Eles pintaram, mas dentro dele está sujo. Há coisas condenáveis nele, ossos de homens mortos e todo tipo de coisas. Não era isso que Jesus queria, não era isso que Deus. Então você não é renomeado, você não é reformado, você é uma espécie totalmente nova. De fato, Paulo contemplando isso, qualquer homem que ser Cristo é uma nova criação. A palavra grega é aqui nos pneumáticos. Em outras palavras,
novas espécies de seres espirituais, 9 espécies de seres espirituais. Você está aí? Então, isso significa que eu não tenho um espírito antes? Não, você tem um espírito e que seu espírito tem uma alma e vive em um corpo. Novamente, um ser humano é um espírito, um ser humano é uma alma, o ser é um corpo. Às vezes se diz que o ser humano é um espírito que tem alma, vive no corpo. Bem, tudo isso ainda está certo, mas quando você olha para Gênesis capítulo número 1 e número 2 também, olhe de perto, diz Deus. Fez Adão e soprou nele. Em outras palavras, feito homem, ele já é um corpo e soprou em suas narinas, o que fala do espírito e a Bíblia diz que ele se tornou alma vivente. Disso produziu algo bem. Isso é outra coisa para outra hora. Mas o ponto aqui é que estou enfatizando é que você não pode ser renomeado. Não rebranding, não é recondicionamento e é por isso que nenhuma quantidade de automortificação, ascetismo, um homem aplicando disciplinas e todos os tipos de coisas para se tornar justo só terminarão no que chamamos de justiça própria. Deus disse, a única maneira é sendo renascido. A questão é, você já nasceu de novo? Ok, então que nos pneumáticos, nova espécie. Dos seres espirituais. E eu estava respondendo a uma pergunta e explicando um pensamento sobre a questão do seu espírito humano. Não, eles são seu. O espírito está morto enquanto estiver. Enquanto Deus estiver preocupado, tudo bem, está morto, está puramente morto. E está morto? E é como se morrêssemos agora. Está morto que não existe? Não, de jeito nenhum. Deus não aniquila as coisas. Mesmo no fim dos tempos, Deus não aniquilará nada, certo? Ele não está aniquilando nada. Na verdade, ele reconstituiria todos os prisão normal como temos hoje. Apenas o único problema que existe é a prisão perpétua e a parte engraçada disso é que a vida deles não está terminando. No entanto, o espírito humano, uma vez desconectado de Deus e distorcido transformado na natureza de Satanás, então está morto aos olhos de Deus, para que o espírito ainda possa estar habitando o corpo e a alma e se mover por aí e fazendo coisas. É claro que é o que as bruxas fazem e todo esse tipo de coisa, mas todo espírito humano antes disso tem a capacidade de nascer de novo. Em outras palavras, recriado, esmagado e recriado. Eu não gostaria de dizer esmagado como se Deus o estivesse. Deus e uma lei misteriosa que é difícil de explicar completamente. O espírito humano se regenera, renasce, recria-se em Deus. Tudo bem. E recriado por Deus em Cristo, que deveria ser melhor. Ok, de tal forma que se torne um novo espírito. Um novo em folha, uma nova espécie de ser espiritualismo. Ok, então, é isso que essa palavra palingenesia e anarchinos realmente está lidando. Tudo bem. Então, tendo dito o número 2, baseado na morte e ressurreição de Jesus Cristo. É baseado na morte e ressurreição de Jesus porque eu gosto de olhar para trás novamente para aquele tipo e ver o que ele compartilhou sobre nós abundantemente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, é a morte e ressurreição de Jesus que fornece a base sobre a qual essa recriação pode acontecer. Então, e isso o torna sério pelo jeito que o torna. Muito sério. Em outras palavras, fora de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, você não pode renascer, não há mais nada e não é ato. Você nasceu de novo, nada vai acontecer. E absolutamente nada vai acontecer. Não importa, tudo o que você faz é a tentativa do homem. De tentativa pode ser nobre, pode ser ideal,
mas também é orgulhosa. Orgulhosa no sentido que você está tentando fazer do seu já não o caminho de Deus. Então você precisa de humildade para aceitar o caminho de Deus, simples e curto. E é assim que Deus ordenou. Jesus disse transversalmente. Às vezes você encontra nas principais igrejas ortodoxas que tentam avançar a teologia e a ideia que Deus aceita homens de boa vontade em lugares diferentes e em todos os lugares de outra forma. Deus seria injusto e não isso. Isso não é verdade. São sistemas que Deus colocou em prática para dar a cada homem a oportunidade de ouvir o Evangelho e que Ele forneceu a solução e permitiu que eles recebessem, porque Ele nos mandou pregar o Evangelho por todo o mundo e por toda a terra, para que toda criatura não tenha desculpa para dizer que não ouvi. De fato, a mesma boa notícia para eles. A Bíblia diz que ele foi pregar boas novas. Qual é a boa notícia para eles? O Evangelion e as boas. Só há uma boa notícia. As boas novas de que Jesus abriu as portas da salvação para a humanidade. Ele morreu por nós em nosso pecado. Se você o base que o Espírito de Deus irá recriar você, entre e crie seu espírito humano e reconectado com Deus de tal forma que você ganhe vida. Fora, Deus você está morto. Deixe-me dar-lhe um pouco de compreensão também. Uma comparação que pode ajudá-lo também. E acho que vai ajudar. Por exemplo, quando você olha para a questão do renascimento ou morte do espírito humano, muito parecido com quando você desconecta seu telefone da energia. Quando você desconecta seu telefone da energia, o que acontece é que a bateria, a partir do momento em que você a desconecta, essa bateria começa a esgotar sua força de vida, por assim dizer. A energia, a carga armazenada nela começa a ir embora, mesmo que isso não possa capturar totalmente o que acontece com o espírito humano. Mas pelo menos você pode começar a lhe dar uma visão disso. Jornada de pensamento adequado e agarra a realidade do que acontece com um homem quando ele está desconectado de Deus. Então o que acontece é que a bateria começa a se esgotar à medida que você continua a usar seu telefone e usar aplicativos e fazer todo tipo de coisa. A bateria continua acabando coisas. A bateria começa a acabar até que finalmente o telefone embala. Agora, isso não significa a destruição total do telefone, ok? E que também pode ser comparada à morte humana, especialmente quando a bateria é removida. Tudo bem. Então, algo semelhante a esse tipo de coisa. Mas tudo bem, então quando eu conecto de volta, é a mesma bateria. Agora é aqui que está a diferença quando vai ser o mesmo espírito. Tem que ser recriado. Ok, então é isso que parece quando falamos sobre o novo nascimento. Então é baseado na ressurreição. A morte e ressurreição de Jesus Cristo é um produto da palavra de Deus. É um produto da palavra de Deus. Agora, eu gostaria que você olhasse para... Acho que está no capítulo 1, 23. Devo dizer. Então vamos olhar para isso. Nascer de novo não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Deixe-me ler o versículo 22 e dizer, lá. Então vai ajudar. Certo, vendo que vocês purificaram suas almas na obediência à verdade através do Espírito até o amor não coração fervorosamente, nascendo de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Maravilhoso! Então, é um produto da palavra de Deus, como acontece e é por isso que Jesus fala como muitos disseram, vá a todas as criaturas, as boas novas para eles. No capítulo 16 e 16 do homem, disse quantos creem, tudo bem. Eles ouvem, Paulo falou sobre isso, ele disse, como eles podem acreditar em quem eles não ouviram? E como eles podem ouvir se ninguém é enviado para pregar para eles boas novas e quando as ouvem, essa boa notícia é a palavra de Deus.
A palavra de Deus é o próprio Jesus. No princípio era a palavra, apenas para afirmar que este é Deus, é apenas isso, que Deus se tornou carne e essa carne veio para morrer por você em seu lugar, levando e como carregando sua cruz e todas essas coisas e morreu e ressuscitou. Então, quando você ouve a mensagem de Deus, que é a palavra de Deus, palavra incorruptível, Pedro a descreveu como incorruptível morrer, algo que não está sujeito à mortalidade, algo que não está sujeito à decadência. A palavra de Deus é eterna, permanece para sempre. Também é muito interessante entender que a palavra que vem até você, que recria o seu espírito também é algo de eternidade, algo eterno, tudo bem. E certamente para produzir algo também, que é eterno. Isso é muito maravilhoso. Tudo bem, então é a audição que tu recebes. Ok, é assim que a semente de Deus. É assim que a palavra de Deus. É assim que a semente de Deus entra em você. E trabalhando com o Espírito Santo recriar e fazer essa obra de renascimento do espírito humano, recriar o espírito humano. Produzir uma nova espécie de ser, uma nova e que chamamos de renascer. Então, é um produto da palavra. Não é um produto do que fizemos, de qualquer outra notícia, não um produto do que se passa na CNN ou rumores de guerra do medo. Não, nenhuma dessas coisas. Nenhuma dessas coisas. Algumas pessoas argumentam que bem para alguém ser salvo, eles precisam crer. Eles precisam ouvir e crer antes de serem batizados e todo esse tipo de coisa. Mas isso, o ponto importante aqui é que é um produto da palavra. Vem pela ação da palavra e do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo. João capítulo 3. Se você leu no versículo 3,4,5, Jesus falando naquele lugar já disse a Nicodemos: você deve nascer da água e do Espírito. Você deve nascer da água e do Espírito. Tudo bem, então olhe para o versículo 5. Jesus respondeu: em verdade, em verdade. Digo-te que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Ele não pode. Você tem que nascer do Espírito. E é isso que Tito capítulo 3 e versículo 5 diz: a renovação do Espírito Santo, a regeneração que ocorre por a atividade do Espírito Santo e usando a palavra de Deus, seu espírito não pode ser recriado. Ok, então esta é a obra do Espírito Santo, palavra de Deus para fazer isso em seu espírito. Na verdade, essa palavra semente também pode ser muito interessante. Se você olhar para isso, deixe então a semente, semeando filiação e tem sua raiz em tantas coisas. Amém. Então a agência da palavra de Deus pelo Espírito Santo é o que faz você ser recriado. Você está sendo recriado. Ok, então isso. Novamente, João 3 versículo 5 e então assim como Tito 3 versículo 5, outro ponto importante sobre nascer de novo que é outro ponto importante, que tem que ser uma experiência. Tem que ser uma experiência. Neste caso, é algo que você tem que experimentar. Tudo bem. Então são contadas, mas você tem que experimentá-lo. E é importante entender que, em outras palavras, quando falamos de experiência, significa que você faz uma experiência, é algo que você passa e você pode contar sobre isso. Você pode contar sobre isso. Você pode contar o que aconteceu. Você pode dizer para dizer o dia, as datas e quando aconteceu com eles e como eles se sentiram e todo esse tipo de coisa. No entanto, o ponto é que você passe pela experiência para entender. E por exemplo, o eunuco etíope realmente disse a Filipe e disse: o que me impede de ser batizado depois que ele ouviu a palavra? Você viu
Como isso acontece? Às vezes precisamos entender isso claramente, pois Filipe pregou e eles tinham a palavra e creram. O homem creu e disse, eu creio porque ele estava lendo e o Espírito disse a Filipe vá até lá e ao lado daquela carruagem e siga-o e ele o fez e disse, você entende o que lê? Ele disse, não. Explique para mim quem é o profeta falando sobre si mesmo ou outra pessoa e ele explicou a eles exatamente quem ele era e então ele acreditou ali mesmo e disse eu ser batizado? E Filipe o batizou ali mesmo e então foi cortado em outro lugar. A Bíblia disse o homem com alegria. Você vê que é uma experiência, com alegria. Ele teve a experiência e o produto dessa experiência, fruto dele encontra a expressão em questões de alegria, renasce, a presença de Deus é real, agora ele é um filho de Deus. Tudo bem. E coisas assim acontecem. Você está comigo? Deixe-me fazer alguma coisa porque eu sei que alguém vai me perguntar. Ok, mas como faço? Onde exatamente isso aconteceu? Ok, então Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e eu gostaria que você olhasse do versículo 29 ao 39. Então você vê onde, claramente, onde isso aconteceu é uma experiência e você pode encontrar esse tipo de coisa em todo lugar. E você vê como é. Acontece. As pessoas creem e crendo, elas agora irão ao batismo. Acontece novamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 19 quando Paulo fez os irmãos, os 12 irmãos que ele falou sobre o Espírito Santo Atos dos eles receberam o batismo do Espírito Santo antes de terem o batismo nas águas. Mas aqui você vê que eles creram. Eles aceitaram a Cristo e eles creram para agora batizá-los e é o mesmo Pedro falado em Atos capítulo 3. Disse, creia e receba o perdão de seus pecados e se arrependa e será batizado. Certo, então eles continuam recebendo o Espírito Santo, todo esse tipo de coisa. Deixe-me ver, suas propostas eu te dei. Capítulo 2 antes não capítulo 3. Vamos ver o que Pedro disse a eles aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e 37. Agora, quando eles ouviram e disse a Pedro e aos demais apóstolos, homens e irmãos, o que devemos fazer? Então Pedro lhes disse, arrependei-vos e cada um de vós seja para a remissão dos pecados. Agora, arrepender-se significa o quê? Eles ouviram as palavras e receberão o dom do Espírito Santo. Então você vê que eles ouviram arrependimento como a mudança de mente e se afastar de todos os tipos de coisas. Mas basicamente eles têm que se arrepender e ouviram a palavra. Eles aceitá-lo. Eles teriam perguntado o que devemos fazer? Agora observe que o que eles fazem não é ruim. Ele disse arrependa-se e então você será bem o batismo e então o recebimento do Espírito Santo. Mas quando Pedro foi na casa de Cornélio, o Senhor fez ao contrário, sabe, ele trocou a mensagem de Jesus e o que Deus tinha feito. Boom, eu acredito que o Espírito Santo veio sobre eles e então Pedro disse bem, eles acreditam que receberam os gentios os batizaram e ele foi em frente e os batizou. Então a questão do novo nascimento é número 1, estamos lidando com a palingunésia. O número 2 é baseado na morte e ressurreição de Jesus Cristo e é um produto do mundo que o Espírito Santo usa para fazer isso. E é claro que o que acontece é uma experiência, espero que você tenha tirado algo disso. E é basicamente isso que o novo nascimento significa em resumo novamente. Não se esqueça que eu disse é como um paralelo do nascimento humano, mas nunca esqueça que você nunca mais é o mesmo, seu espírito, que é você. Nunca é você, o velho você, nunca você é uma nova criação, uma nova espécie de ser espiritual em a Terra, algo como nunca aconteceu antes. Isso é exatamente o que significava e isso é o que Deus pretendia e eu quero dizer. Se você ainda não fez de Jesus,
o senhor da sua vida. É hora de recebê-lo para que esse tipo de ir e acontecer em sua vida seja importante. Sim, isso é este módulo, e acho que talvez tenhamos que ir para o próximo modelo e ver